E aí, meu vestibulando, aqui do canal VestiTube. Tudo bem com você? Preparado para mais uma revisão? Dessa vez, então, vai ser para a Unesp, um vestibular que eu adoro comentar as questões de químicas, estudá-las, enfim. Antes do vídeo começar, eu queria dar um aviso, na verdade, um presente para vocês. Nós aqui vamos fazer uma live, vai ser uma live fechada, e depois a gente vai ver se vai publicar ela ou não, para falar sobre química e a sua relação em nível de vestibular em relação ao Covid. A gente está percebendo que alguns vestibulares já estão cobrando essa integração do conhecimento e nós vamos fazer uma aula gratuita e ainda te digo mais, com um presente, um presentão no final da aula. Não vai demorar muito, mas vai ser uma aula com bastante conteúdo e a gente sabe que a qualidade da informação está pegando muito em relação ao Covid, então todas as informações não são retiradas do nada, são pegadas ali em questões vestibulares, são baseadas em pesquisas, utilizando referência, então toda informação terá fonte, então fique tranquilo, vai ser uma aula com uma informação de qualidade e ainda com um presentão. Se você tem interesse, vai lá no nosso Instagram, entre em contato com a gente ou deixa aí nos comentários, tá? Que a gente vai te enviar o link, beleza? Então não deixe de seguir VestiTube, que é o nosso Instagram. Temos dicas, curiosidades e várias outras coisas, mas enfim, talvez eu faça um vídeo falando mais sobre essa live. Vamos para a revisão. Então, pessoal, começando aí pela questão número 1, enunciado na tela. A principal enzima digestória do suco gástrico e a estrutura química dos monômeros das moléculas sobre as quais atua são. A ideia é a seguinte: qual é a principal enzima do suco gástrico, pessoal? É a pepsina. A gente vê isso em biologia e também em bioquímica básica, tá? Então tá aí. Só que você poderia responder a questão só com conhecimento prévio de química, ou melhor, de bioquímica. O que é uma proteína, né? A gente pode falar que é um polímero formado por, obviamente, monômeros. E quais são os monômeros que constituem esse polímero, tá? Olha, são os aminoácidos, e o próprio nome avisa, isso que é mais legal. Aminoácido, amino está se referindo a uma função orgânica, amina, e ácido, a função orgânica, ácido carboxílico. Então, quando você pega a estrutura de um aminoácido, você vai ver que você tem C ligado a um grupo amina, ligado a um grupo ácido carboxílico. Então, por isso chama aminoácido. E aí, esse carbono aqui, ele pode se ligar a vários radicais, tá bom? Aí varia, por isso que o aminoácido pode ser diferente. Nós temos mais de 15 tipos de aminoácidos, então pode variar bastante, beleza? Inclusive, quem aí, a galera da maromba, que consome BCA, a gente está... A composição do BCA é baseada em aminoácidos. Você vai encontrar lá leucina, valina, entre outros, tá bom? Bora para a questão número 2, pessoal. Uma questão em que fala de concentração das soluções. Um estudante coletou informações sobre a concentração total de sais dissolvidos, expressas em diferentes unidades de medida, de 4 amostras de águas naturais de diferentes regiões. Com os dados obtidos, preparou a seguinte tabela. Então, ele te dá a tabela com as 4 amostras, a origem e a concentração. E ainda diz: ao rever essa tabela, o estudante notou que 2 dos valores de concentração foram digitados em linhas trocadas. Esses valores são correspondentes às amostras. Então, pessoal, a gente precisa lembrar um conceito geográfico, e aí que entra, eu acho que a interdisciplinaridade da prova de química, é falar um pouco sobre o Mar Morto. O Mar Morto, pessoal, é composto por uma água que tem uma concentração salina cerca de 10 vezes maior do que a maioria dos oceanos, mares que existem além dele, né? Então você pega um oceano, a concentração de sal ou mar, tanto faz, a concentração aqui pra gente o que interessa é a concentração, tá? Normalmente fica entre 30 a 45 gramas por litro a concentração salina. No Mar Morto, por ser 10 vezes, às vezes um pouco mais, chega a 300 gramas por litro. Então, para você identificar a concentração do Mar Morto, você precisa ali ver, você não precisa lembrar do valor de 300 gramas por litro, mas você pode achar a maior concentração.
E, né, você vai fazer uma por uma. E aí aqui entra uma dica: quando você tem que testar muita coisa, vá pelos extremos em direção ao meio. Porque às vezes você começa lá na amostra 1 e o que você precisa está lá na amostra 4. Então você perdeu tempo. Agora, se você começa na 1, vai para 4, depois vai para 2, depois vai para 3, você vai preenchendo, entendeu? Mas vamos lá. Você vai ver que você vai chegar justamente nesse caso aqui, que na linha 4 da amostra de água 4, você tem 30%, que significa massa por volume. Essa relação massa-volume, pessoal, a massa, isso é quase que um decreto-lei da química, vai estar sempre em gramas, a menos que o exercício te avise. Mas a massa vai estar sempre em gramas e o volume sempre em ml. Então 30% é 30 gramas por 100 ml de água, tá bom? De solução, na verdade, né? 30 gramas para 100 ml. Agora você pergunta, quanto será que eu vou ter em 1 litro? Você chama de M. Vai fazer uma continha de matemática aí, você vai perceber que você vai multiplicar por 10, chegando na concentração de 300 gramas por litro. O que isso significa que, já que é a maior concentração, é o Mar Morto. E aí você vai ver que o Mar Morto, que está envolvendo aí o número, a amostra 4, vai estar trocada, certo, com o lago Titicaca, que fica no Peru aí, beleza? Porque aqui está falando que 300 gramas por litro é o lago aqui do Peru, mas não é. 300 gramas por litro é o Mar Morto, portanto só pode ser letra A. Você trocou a amostra 2 com a 4, tá bom? Bora então agora aqui para a questão 70, pessoal. O Parque Eólico de Osório é o maior da América Latina e segundo maior do mundo em operação, com capacidade produtiva total de 150 megawatts. Tem potência suficiente para abastecer anualmente o consumo residencial de energia elétrica de cerca de 650 mil pessoas. Considere agora a combustão completa do metano, principal componente do gás natural, cuja entalpia de combustão completa é cerca de 9 vezes 10 ao quadrado quilojoules por mol, e que as transformações de energia nessa combustão tenham eficiência ideal de 100%. Para fornecer a mesma quantidade de energia obtida pelo Parque Eólico de Osório quando opera por 1 hora com sua capacidade máxima, uma usina termoelétrica a gás necessita da combustão completa de uma massa mínima de metano da ordem de. Então, pessoal, ele está comparando aí diferentes fontes de energia. Aqui, o negócio mostra um parque eólico e ele pergunta, para gerar a mesma quantidade de energia, quanto de metano que você gasta, né, pessoal? Então, basicamente, você vai ter que fazer a combustão do metano, o exercício te falou, combustão do metano. Então, escreveu a combustão, faz lá o balanceamento, você vai ver que o exercício te forneceu que é uma entalpia, lógico, negativa, é uma reação exotérmica. Ah, professor, isso for uma entalpia positiva, é uma reação endotérmica. Mas combustão sempre vai ser exotérmica. O pessoal aqui que tem aula comigo sabe disso. Na aula de entalpia de combustão, a gente faz uma explosão, uma combustão aqui incrível, que você nunca esquece que entalpia negativa é reação exotérmica. Portanto, pessoal, aqui no caso, o sinal não vai ser tão importante, porque você vai acabar calculando em módulo. Mas o exercício falou que é 90 kJ por mol. Então, 90 kJ por mol de metano. Você precisa calcular o que aqui para saber massa? A massa molar do metano. Ora, cada carbono é 12, cada hidrogênio é 4. 12 com 4, 16 gramas. Então, 1 mol, 16 gramas, libera 90 kJ de energia. Aí entra um conceito que a gente estuda, que é a energia em relação à potência. Pegou potência, multiplicou pelo tempo, está lá a energia. Então, você vai fazer essa multiplicação, aí é matemática, não é química, faz a multiplicação da potência pelo tempo, você vai chegar em 150, 10 a sexta, vezes 3.600 segundos, porque 1 hora que ele pediu tem 3.600 segundos, tem que estar em joules, né, pessoal? Para comparar, você não pode comparar banana com maçã, tem que ser banana com banana, maçã com maçã. Então, as unidades, joule, joule. Aí você vai falar, ó, 90 quilojoules, 16 gramas. Ter essa quantidade enorme de energia, quantos gramas que eu vou precisar? De novo, matemática, né? Não é química. Você vai chegar em 10 toneladas, que dá a letra A. E aí, pessoal, então vamos agora para a questão
número 4. Analise as estruturas das clorofilas A e B. Então tá aí a imagem, diz, né? As clorofilas A e B estão presentes na estrutura celular denominada. Bom, pessoal, vai ser aqui cloroplasto, né? Responsável pela fotossíntese. Sendo que a clorofila, aqui pede para completar, é a principal responsável pelo processo de fotossíntese. Nas duas clorofilas, o elemento magnésio encontra-se sob a forma de íons com número de carga, aqui completa também. A diferença entre as duas estruturas é a presença na clorofila B de um grupo de função orgânica tal, em vez de um dos grupos metil da clorofila A. Então, pessoal, a gente já sabe, né, que vai ser no cloroplasto. Então, portanto, você já elimina a letra C e já elimina a letra E. Aí você precisa saber aqui, se você ficar na dúvida, qual que é a clorofila que é responsável pela maior parte da fotossíntese. Você não sabe, você fica em dúvida. Mas, pessoal, você vai ver aqui, ó, olha a carga do magnésio. Fala para mim, magnésio está no grupo 2, na família 2A, pessoal. Logicamente, são metais e formar cátions. Então, magnésio família 2A vai se ionizar em Mg2+, porque ele perde 2 elétrons, fica com excesso de 2 cargas positivas. Portanto, você já pode eliminar a letra D de dado, que fala que é 1. Tá errado. Aí, pessoal, grupos funcionais. Então, funções orgânicas, aqui no caso, funções oxigenadas. Cara, existem muitas funções: álcool, fenol, cetona, aldeído, ácido, éter, éster, anidridos. Aqui você vai precisar diferenciar aldeído e cetona, porque são funções muito parecidas e sempre confunde aí o pessoal. O aldeído, pessoal, você sempre vai ter uma carbonila que é um C-O, uma carbonila ligada a um radical, e o resto não tem carbono, então é uma carbonila que a gente fala primária. Por que primária? Porque você só vai ter a carbonila se ligando a um único carbono. Mas a cetona, pessoal, é uma carbonila secundária, ó, secundária, cetona, porque você vai ter ligações em 2 carbonos. Então aí entra, por exemplo, a propanona, beleza? Propanona. Ah, professor, dá um exemplo de aldeído. Pode ser um metanal, por que não? Etanal, sempre com terminações. Aí você vai identificar, pessoal, que a clorofila B tem uma carbonila primária. Logo, só pode ser aldeído, portanto, isso nos dá letra A. Agora vamos para a questão 5, galera. Questão que fala aí de pH, beleza? Eu não vou ler esse texto, não tem importância, mas ele diz que, ó, a variação de pH de 1 para 5 significa que a concentração de íons H+, na solução. Pessoal, de pH para 1 para 5, o pessoal fala assim, 1 para 5 aumenta. Só que ele não está perguntando o pH, ele está perguntando a concentração. E aí você deve lembrar que pH está em uma escala logarítmica. Portanto, você aumentar o pH é diminuir a concentração. Então você já elimina a letra A, B e D. Mas não só você precisa saber que diminuiu, você precisa saber quanto. Então, galera, cai naquele macetinho básico. pH 1, concentração 10 a menos 1. pH 5, concentração de H+, 10 a menos 5. De 10 a menos 1 para 10 a menos 5, dividir por 10.000. Aí você assinala a letra C, que dá a alternativa correta. Vamos então agora para a questão número 6. Eu acho que dessas questões, eu acho que foi a mais trabalhosa. Considere um cubo de aço inoxidável, cujas arestas medem 1 centímetro. Deseja-se recobrir as faces desse cubo com uma camada uniforme de cobre de 10 a menos 2 centímetros de espessura. Para isso, o cubo pode ser utilizado como cátodo de uma cuba eletrolítica contendo íons cobre 2+. Admita que a eletrólise se realize sob corrente elétrica de 200 mA, que a constante de Faraday seja igual a 10 a quinta coulombs por mol e que a densidade do cobre seja de 9 gramas por centímetro cúbico. Assim, estima-se que o tempo de eletrólise necessário para que se deposite no cubo a camada de cobre desejada será próximo de. Então, pessoal, essa questão aqui é uma questão que é o seguinte, né? Você vai precisar não utilizar o volume do cubo. Por quê? Você vai ter um cubo em laranja, eu tentei colocar o cobre, porque o cobre ele vai
ele fica em cima do cubo, então não vai ser o volume do cubo, porque se eu utilizar o volume do cubo, eu vou estar afirmando que o cubo inteiro vai ter cobre, e não é, vai ter só na superfície. E como que eu calculo esse volume? Você viu aí no exercício que é de 10 a menos 2 a espessura. Então eu vou ter o cubo, imagine que essa parte da lousa é uma face do cubo, e ainda vai ter 10 a menos 2 centímetros para lá. Então, pessoal, uma forma de você calcular esse volume é assumir um volume desse cubo maior, em virtude dessa espessura, e subtrai do volume do cubo menor. Você vai achar o volume do cobre. Aí, pessoal, você faz isso, você vai ver que 1 mais 10 a menos 2, o lado do cubo maior vai ser de 1,02 centímetros. Aí você calcula o volume do cubo maior. Volume do cubo, né, pessoal? Pega o lado, eleva ao cubo, vai ficar então 1,02 ao cubo menos 1 centímetro cúbico ao quadrado, que é o volume do cubo menor. Faz a conta aqui, você vai chegar em 0,06 centímetros cúbicos. Aí, se você tem densidade e você tem volume, você tem uma coisa que o exercício vai utilizar. Você tem a massa. E como calculo massa? Pega a densidade e multiplica pelo volume, sem dó, sem choro nem vela. Pegou então a densidade, 9 gramas centímetros cúbicos, volume que a gente acabou de calcular, faz a conta, você vai chegar em 0,54 gramas. Eu deixei notação científica, mas não tem importância nenhuma. Aí, pessoal, aí você vai precisar pensar o seguinte, o que o exercício falou? Ele falou muitas coisas, mas ele disse que o cubo vai ser ali relacionado ao cátodo, pessoal. E aí eu te pergunto, o cátodo sofre oxidação ou ele sofre redução? Tá aí a pergunta. Eis o mistério da fé. Mas a gente sabe que o cátodo sofre redução e o ânodo sofre oxidação. Então, pessoal, o cátodo vai sofrer redução. E quem que vai ser o cara que vai reduzir? Ora, o cobre vai reduzir de mais 2 para 0. Se eu tenho cobre com duas cargas positivas, para ele ficar com carga 0, ele precisa ganhar duas cargas negativas. Então, cobre 2 positivos, 2 negativos, vai dar o cobre 0, pessoal. Aí você vai precisar saber as questõezinhas de cálculo estequiométrico. Quem está me acompanhando sabe que é questão de QI, questionamento e informação. Vamos lá, então. 1 mol de cobre para 2 mols de elétron. 1 mol de cobre, o cobre é 63,5 gramas por mol. 1 mol, 63,5 gramas. Para 2 mols de elétron, aí você precisa usar aí a constante que ele te deu. Ele te deu que é 10 a quinta coulombs por mol. Como eu tenho 2 mols, você multiplica por 2. Então, 63,5 gramas de cobre está reagindo com 2 mols de elétron, que tem essa carga em coulombs. Mas eu calculei a massa. Aí eu faço a questão. Para essa massa, qual é a carga que eu utilizo? Você vai perceber que você vai utilizar 1.700 coulombs, através da continha aí. Só que, pessoal, carga é corrente vezes o tempo. Aí entra a importância das aulas física ou mesmo química para você fazer essas contas. A corrente, 200 mA. Isso dá 0,2 ampere. Logo, pessoal, você vai pegar a carga, dividir por 0,2, vai chegar em 8.500 segundos, o que dá letra C. Top essa questão ou não? Vamos para a questão 7. Uma das principais razões que levam o mercúrio a ser considerado pouco amigável ao meio ambiente é o fato desse elemento, letra B, interagir com compostos orgânicos e seres vivos, acumulando-se nas cadeias alimentares. Pessoal, é muito simples de você imaginar isso. Pensa que o ambiente está contaminado com mercúrio, aí o peixinho vai lá e está ingerindo mercúrio. O mercúrio agora está no peixinho. Aí vai um peixe maior e come o peixinho. Agora o peixe maior tem o peixinho e o mercúrio. Só que o peixe maior ele não come um peixinho, ele come vários. Então vai aumentando a quantidade de mercúrio no peixe maior. Aí vem um tubarão e come o peixe maior. Quando o tubarão come um peixe maior, 2 peixes maiores, você vai perceber que ele está ficando com muito mercúrio. Esse é um fenômeno, então, que a letra B descreve muito bem, que ele vai se acumulando nas cadeias alimentares. Acredito eu que seja uma questão que envolve também biologia. Mas olha a próxima questão. No nitreto de galho e alumínio, os números de oxidação do nitrogênio e do par
alumínio e galho são respectivamente. Pessoal, o nitrogênio sempre gosta de ficar com um número de oxidação igual a -3. Então você vai ter -3 de um lado, para ficar com a carga zero, tem que ter mais 3 do outro. Portanto, letra D de dado traz essas informações corretamente. Então, essa é a revisão de Química para a Unesp 2021. Espero que vocês vão lá e arrasem com todas as forças possíveis com seus conhecimentos. Tenho certeza que farão uma ótima prova. Muito obrigado pela audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa seu joinha, porque isso vai nos ajudar muito. Muito obrigado e até a próxima.